O material dos sonhos, a memória em jogo no mundo onírico. Para nós, estudantes de psicanálise, um dos primeiros enigmas que Freud nos apresenta em A Interpretação dos Sonhos é a origem do material onírico. Parece óbvio que tudo o que sonhamos vem de nossas experiências, certo? O sonho reproduz ou lembra algo que vivemos. No entanto, Freud nos alerta. Essa conexão entre o sonho e a realidade nem sempre é tão clara e direta como gostaríamos. Na verdade, muitas vezes é preciso uma investigação minuciosa para desvendar essa ligação. E, em alguns casos, ela pode permanecer oculta por um bom tempo. A razão para isso está nas peculiaridades da memória durante o sono. Vamos mergulhar nessas características. A estranha acessibilidade da memória nos sonhos. Uma das coisas mais fascinantes que Freud aponta é que, às vezes, o sonho traz à tona informações que não reconhecemos conscientemente em estado de vigília. Já aconteceu de você sonhar com algo e ter certeza de que nunca viu ou soube sobre aquilo. Ficamos com a sensação de que o sonho inventou tudo. Mas Freud nos mostra que, na maioria das vezes, essa produção independente é, na verdade, uma memória esquecida que o sonho conseguiu acessar. E o mais surpreendente, muitas vezes, só descobrimos a fonte original dessa memória muito tempo depois, através de uma nova experiência no mundo acordado. Isso sugere que, no sonho, temos acesso a um conhecimento que está além do alcance da nossa memória consciente. Freud ilustra isso com um exemplo impressionante de Delboeuf. Ele sonhou que encontrava lagartos semicongelados no quintal nevado e os salvava, dando-lhes folhas de uma samambaia cujo nome botânico ele sabia no sonho: Asplenium rutamuralis. Acordado, Delboeuf não conhecia esse nome. Anos depois, ele descobriu que realmente existia uma samambaia com esse nome, com uma pequena variação. E a grande revelação veio quando ele encontrou um herbário com a flor e o nome escrito por sua própria mão. Ele havia anotado isso anos antes, ajudando um amigo. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou quando ele viu uma ilustração de uma procissão de lagartos em uma revista antiga, algo que também havia sonhado. Esses casos que Freud chama de sonhos hipermnésicos são cruciais para a psicanálise. Eles demonstram que o sonho tem a capacidade de resgatar lembranças que estão adormecidas na nossa consciência diurna. Maury, por exemplo, sonhou com o nome Mussidan, uma cidade francesa que ele não sabia existir, mas o sonho estava correto. Scaliger sonhou com um crítico chamado Brugnolos, que ele não lembrava, mas seu filho confirmou a existência do crítico em Verona. Até mesmo o Marquês d'Hervé de Saint-Denis teve um sonho, onde uma mulher loira lhe parecia familiar, e um segundo sonho revelou que ele a conhecera na praia em Pornic. A infância como depósito de material onírico. Uma das fontes mais ricas para o material dos sonhos é a experiência da infância. Freud e outros autores, Hildebrand, Strumpel, Foucault, observaram que os sonhos frequentemente nos trazem de volta cenas, pessoas e sensações da nossa primeira infância, que julgamos ter esquecido completamente. Strumpel descreve poeticamente como os sonhos tiram das mais profundas pilhas de destroços imagens de nossa meninice, intactas e vívidas, mesmo aquelas que nunca tiveram grande importância consciente. Ou seja, mesmo eventos triviais ou que mal percebemos quando éramos crianças, podem reaparecer em nossos sonhos. Freud complementa com exemplos próprios e de pacientes. Maury, quando adulto, sonhou que estava em Trillport, cidade vizinha de sua infância, e encontrou um homem chamado C, o vigia da ponte que seu pai construía. Sua velha empregada confirmou a existência do vigia, que Maury havia esquecido. Outro caso de Monsieur F., que sonhou com um amigo de seu pai que ele não lembrava como era, e ao visitar sua cidade natal o reconheceu. O próprio Freud relata um sonho em que o rosto do médico de sua infância, que ele não via há 38 anos, se fundiu com o de um professor da escola. A conexão? Ambos tinham apenas um olho. Isso mostra como o sonho pode criar ligações entre memórias inconscientes de uma forma que a mente consciente não consegue fazer. A preferência dos sonhos pelo insignificante, talvez a característica mais surpreendente e contraintuitiva da memória, no sonho seja sua escolha peculiar do material a ser reproduzido. Ao contrário da vida de vigília, onde tendemos a lembrar o que é mais importante e impactante,
Os sonhos frequentemente se fixam em detalhes triviais, irrelevantes e até esquecidos. Hildebrandt expressa essa perplexidade. Uma morte na família, que nos tenha comovido profundamente, é apagada de nossa memória no sonho. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua e em quem não pensamos mais depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nosso sonho. Strumpel concorda, afirmando que muitos componentes dos sonhos vêm de experiências tão insignificantes do dia anterior que foram esquecidas, logo após acontecerem, como observações entreouvidas, ações desatentamente vistas ou fragmentos de leituras. Havelock Ellis resume bem. As emoções profundas da vida de vigília não são as que se costumam apresentar de imediato à consciência onírica. O que mais aparece são as impressões corriqueiras e esquecidas. Essa predileção do sonho pelo material indiferente é um ponto crucial, que ela nos leva a subestimar a conexão dos sonhos com a vida de vigília, tornando a investigação dessa dependência mais trabalhosa. Hildebrandt, apesar de reconhecer o esforço hercúleo de desenterrar fatos sem valor da memória onírica, lamenta que não se siga essa pista, que ele considera o caminho para o cerne da explicação dos sonhos. O que a memória dos sonhos nos revela. A forma como a memória opera nos sonhos nos ensina algo fundamental sobre a própria memória. Nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente. Como Delboeuf afirma, toda impressão, mesmo a mais insignificante, deixa um rastro inalterável, indefinidamente suscetível de reaparecer à luz. Essa ideia é corroborada por diversos fenômenos patológicos da vida mental, onde memórias aparentemente perdidas podem ressurgir. É importante notar que, embora o sonho utilize a memória, ele não se resume a uma simples reprodução de experiências passadas. Como Strumpel aponta, os sonhos não reproduzem experiências de forma fiel. Eles dão um passo à frente, omitem, alteram ou substituem elementos. Os sonhos nos apresentam fragmentos de reproduções, e essa é uma regra geral. Embora existam casos excepcionais de sonhos que repetem uma experiência de forma quase idêntica, como o acidente de carruagem de um colega de Delboeuf, esses são a exceção, não a regra. Ao explorarmos essas particularidades da memória nos sonhos, começamos a vislumbrar a complexidade do trabalho onírico. Não se trata de uma mera recordação passiva, mas de um processo ativo que seleciona, distorce e recombina elementos do nosso passado, consciente e inconsciente, para criar uma nova narrativa. Compreender como o sonho acessa e utiliza esse vasto material é um dos primeiros passos para decifrar a linguagem do inconsciente que Freud nos convida a explorar. Este mergulho na memória dos sonhos levanta muitas questões intrigantes, não é? Como você acha que essa preferência do sonho por detalhes insignificantes se relaciona com a ideia de que o sonho é uma via régia para o inconsciente?